Meio-campista Casares no Corinthians. Confira quem é o favorito a assumir o comando do timão. Atacante Jô é reforço para a próxima partida. Nova camisa do Corinthians é lançada na Europa. Volta da torcida aos estádios. E timão, fora do Brasileirão. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. Já vai deixando aquele like maroto para fortalecer esse canal que também é seu. Confere aí se você faz parte desse bando de loucos e está inscrito no nosso canal. Aqui você fica informado todos os dias. Já comenta aí também o que você acha sobre a contratação do equatoriano Casares. Vale a pena negociar com o jogador, mesmo ele tendo um histórico problemático? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se chegar no timão, o meio-campista Casares será titular no Corinthians? Participe, aqui a sua opinião é muito importante. Sem mais enrolação, bora para as notícias. André Sanches, presidente do Corinthians, se manifestou na noite desta sexta-feira sobre a possível volta de público aos Jogos do Campeonato Brasileiro realizados no Rio de Janeiro. De acordo com o post de Andrés no Twitter, o Corinthians vai se recusar a entrar em campo se os outros times da Série A, além dos clubes do Rio, não tiverem as mesmas condições. Abre aspas. O Corinthians só aceita a volta do público aos estádios se todos os times da Série A tiverem a mesma oportunidade, independente do estado ou cidade. Se não forem as mesmas condições para todos, não entraremos em campo, escreveu o presidente do Corinthians. Nesta sexta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que o duelo entre Flamengo e Atlético, marcado para o dia 4 de outubro, no Maracanã, terá um 3 de público total liberado. A CBF ainda precisa dar o aval para o retorno de público ao Maracanã. Em contato com o Globo Esporte, André Sanches disse ainda que já comunicou à entidade do posicionamento do Corinthians. O Corinthians parabenizou o meia Rómulo Otero pela convocação para a seleção da Venezuela nesta sexta-feira. O camisa 11 do timão foi chamado pelo técnico José Peseiro para os 2 primeiros jogos do time nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Abre aspas. Otero foi convocado e representará sua seleção nas primeiras partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Parabéns! Escreveu o clube alvinegro nas redes sociais. Com a convocação, Otero ficará de fora de, pelo menos, 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, entre os dias 7 e 13 de outubro. Isso porque a Venezuela começa a brigar por uma vaga no Mundial do Catar no dia 8, diante da Colômbia, fora de casa, e recebe o Paraguai no dia 13. Assim, o meia, autor de um dos gols da vitória diante do Bahia, desfalcará o Corinthians no clássico contra o Santos, na Neoquímica Arena, dia 7, e contra o Ceará, fora de casa, no dia 11. Mudando de assunto. Se Miguel Ángel Ramírez já era um dos técnicos pedidos pela torcida do Corinthians, imagina agora que seu time, Independiente Del Valle, meteu 5 gols no atual campeão da Libertadores, Flamengo. Mas a possível contratação do treinador espanhol não é tão simples como algumas pessoas imaginam. Mesmo que não tenha muitos nomes especulados, já é certo que Diego Coelho, técnico interino, não será efetivado no cargo. Palavras do próprio presidente do clube, André Sanches. Se a diretoria não tem um favorito, a Fiel tem. Atualmente no Independiente Del Valle, do Equador, Miguel Ángel Ramírez é o pedido especial da torcida. O atacante Jô está liberado para defender o Corinthians na próxima quarta-feira, contra o Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O clube conseguiu efeito suspensivo para ter o jogador à disposição. Jô havia sido punido pelo STJD com 2 jogos de suspensão por ato hostil contra Diego Costa, zagueiro do São Paulo, em clássico disputado há algumas semanas. Com a liberação, a tendência é que Jô volte ao time titular. Na vitória sobre o Bahia, Diego Coelho entrou com uma escalação sem centroavante. Matheus Vital foi o homem mais avançado do ataque, já que Jô estava suspenso. Bozelli se recupera de uma entorse no tornozelo. O corintiano foi inicialmente denunciado por praticar agressão física, prevista no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A punição variava de 4 a 12 jogos. Um vídeo do lance foi analisado pelos 5 auditores. Jô também participou do julgamento.
De acordo com o STJD, Jô obteve efeito suspensivo para atuar até o julgamento do recurso no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. O efeito suspensivo foi deferido na tarde desta última sexta, dia 18 de setembro, pelo relator do processo no Pleno, auditor Sérgio Leal Martinez. O Departamento Jurídico do Sport Clube Corinthians Paulista conseguiu efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, a punição do atacante Jô. O atleta, portanto, está liberado para atuar na próxima quarta-feira, 23, às 21h30, na Ilha do Retiro, diante do Sport, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto. O site JD Esportes, especializado em vendas de camisas de clubes, já comercializa o novo terceiro uniforme do Corinthians, desenvolvido em homenagem ao Corinthians Casuals. Com previsão de lançamento no Brasil para o final do mês que vem, a peça é comercializada por valores que variam entre R$ 480 e R$ 560. A versão mais barata se dá no site inglês da companhia, que vende a peça por 70 libras, quantia que, convertida em reais, se aproximaria dos 480. A outra, na versão alemã do site, está sendo vendida a €90, atualmente equivalentes a R$ 560. A entrega, logicamente, não está liberada para o Brasil, local de maior promoção da camisa. O país não aparece como opção na hora de definir o endereço do comprador. Para residentes na Europa, é possível recebê-lo em até 2 dias úteis. É possível, porém, comprar qualquer tamanho da peça e entregá-lo a diversos países, incluindo até os vizinhos do Brasil, como a Argentina, Uruguai e Paraguai. Segundo o site, uma compra chegaria ao destino em 10 dias úteis, ou seja, antes até do lançamento no Brasil. A peça, já antecipada pelo site Forti Realines, contém uma cruz azul clara na camiseta marrom, além de um símbolo do Corinthians da década de 10. Mudando de assunto. João Casares, de 28 anos, tem deixado a torcida do Corinthians ansiosa nas redes sociais. O equatoriano tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim deste ano, mas não está nos planos do técnico argentino Jorge Sampaoli, e poderia, portanto, deixar Belo Horizonte. Existe, sim, a possibilidade de Casares vestir a camisa do Timão. Mas, para isso, ainda será preciso que as partes envolvidas entrem em acordo. A negociação pode seguir um rumo parecido com a de Otero, mais recente reforço do Corinthians em 2020. O venezuelano, assim como Casares, também não fazia parte dos planos de Sampaoli e hoje é titular da equipe de Diego Coelho depois de ser emprestado. A negociação por Otero evoluiu até se tornar o que o Corinthians considera favorável. Há alguns dias, o staff do Casares e o Corinthians estão conversando. Por enquanto, não há acordo. É preciso equacionar valores e molde do negócio. O Timão tentará ao máximo baixar a pedida para ter o meia em condições que se enquadrem no orçamento. Nesta semana, Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético Mineiro, explicou que Sampaoli descarta a utilização do atleta nos jogos desta temporada. Em entrevista coletiva, o dirigente atleticano falou sobre a situação do jogador. Abre aspas. Opção técnica do treinador. Ele, Casares, está lá disponível. Tivemos a chance de saída dele, mas o jogador não quis sair, disse o executivo de futebol do Galo. O equatoriano dificilmente renovará seu contrato com o Galo. Portanto, poderia ser repassado por empréstimo e depois assinar um contrato definitivo, com o clube mineiro mantendo algum percentual do atleta. O Atlético Mineiro disse ainda não ter sido procurado para tratar do tema. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Você gostaria de ver o meia atacante, Casares no Corinthians? E se ele chegar no Timão, vai ser titular? Protagonista dentro e fora dos campos, Sheik foi um dos heróis do Timão. A princípio, o que poucos sabem é que esse monstro, ídolo de uma nação e destinado a ser multicampeão, não terminou nada bem o século passado. Ainda mais com a história de infância dura que ele nunca escondeu. Nascido no dia 6 de setembro de 1978, com o nome de Márcio Passos de Albuquerque. No final do século em 1996, aos 18 anos, Sheik se considerava velho para realmente fazer sucesso no futebol. Foi quando sua mãe Carmen Lúcia, a pedido do filho, mudou seu nome para Márcio Emerson Passos, nascido em 6 de dezembro de 1981.
A família de Emerson Sheik residia num bairro pobre de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Na época ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Com 3 anos a menos, Emerson Sheik viu sua carreira decolar nas categorias de base do São Paulo. Sendo assim, a diretoria na época chegou a fazer projeções mais otimistas até mesmo do que do próprio Kaká, que se destacaria anos depois. Porém essa fraude não durou e em 2007 ele foi condenado e pagou 70 mil, além de prestação de serviços comunitários. Ainda assim o jogador começou o século XXI com o pé direito. Vendido pelo São Paulo, para Consadole Sapporo, time japonês, Emerson Sheik em pouco tempo no Oriente ficou conhecido e concorrido no Japão. Posteriormente, no Urawa Red Diamonds, virou ídolo e para ir até o mercado ele precisava de peruca para não ser reconhecido. Contudo chegamos na parte que a maioria já conhece. Um dos 24 filhos do rei do Catar comprou os direitos econômicos e passou a pagar uma fortuna para o brasileiro. Com 2 passagens pelo time de Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, a primeira foi em 2005 e a segunda foi um retorno em 2007 depois de passar pelo Rennes da França. Emerson Sheik acertou sua ida para o Corinthians no dia 18 de maio de 2011, depois de ser campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense. O atacante se consagrou tricampeão brasileiro ao participar do Pentacampeonato Brasileiro do Timão. O que nem ele imaginava é que o ano seguinte, no caso em 2012, seria o ano do ápice de sua carreira em solo brasileiro. Emerson Sheik foi protagonista na competição, principalmente nas 2 finais do título que por muitas décadas foi tão desejado pela fiel torcida. A Libertadores daquele ano mostrou para a América todas as facetas e a frieza do jogador. Ainda em 2012, foi titular da equipe que se consagrou bicampeã mundial de clubes. Além disso faturou o Paulistão de 2013 e a Recopa em cima do nosso freguês São Paulo. Infelizmente em 2014, quando a gestão do Corinthians começou a caminhar para essa situação que nos encontramos hoje, ele foi negociado com o Botafogo. Apesar disso, com o retorno discreto em 2015 e outro em 2018, Emerson Sheik ainda teve a oportunidade de conquistar mais um Paulistão como jogador do Timão. Dessa forma, tendo mais 2 passagens sem tanta badalação quanto a anterior. O atacante ainda jogou pela Ponte Preta antes de aceitar um cargo como dirigente do Corinthians. Como dirigente ele participou do título do último Campeonato Paulista até o momento. Por fim, com a camisa do Corinthians ele atuou em 196 partidas e fez preciosos 28 gols. Pode confira na descrição desse vídeo o link para o nosso site oficial e para as nossas mídias sociais. Conheça a nossa parceria com a plataforma Amazon, produtos direto da plataforma de vendas mais completa do mundo. Desconto em produtos direcionados para nós, corintianos de coração. Isso você só encontra no nosso site oficial. O link disso tudo vai estar na descrição desse vídeo. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!